Olá, boa noite. Boa noite, Lilia. Seja Boa noite. bem-vinda no canal aqui de transmissão do Museu de Arte Sacra. Boa noite a vocês que estão nos acompanhando, que vai acompanhar essa nossa live agora. Também sejam bem-vindos. Pessoal, meu nome é Viviane, eu sou diretora do Museu de Arte Sacra. Essa live ela integra o projeto, que é o projeto Mas em Casa, que a gente desenvolveu nesse período que a gente está vivenciando do distanciamento e isolamento social. E o museu encontra-se temporariamente fechado com as atividades na parte interna, né, com os trabalhos internamente só sendo desenvolvidos sem atendimento ao público. Esse projeto, ele também faz parte de produção de conteúdo que nós estamos fazendo para nossas mídias sociais, como também as lives semanais, né, que a gente traz diversas abordagens, entre elas arquitetura, patrimônio, museus, temas sugeridos pelo nosso próprio público, né, que nos acompanha nas nossas lives. E elas agora estão sendo transmitidas tanto nos outros nossos canais, Facebook, no YouTube, no Instagram. Então, vocês têm mais opções aí para estar nos acompanhando agora. O museu é um aparelho cultural do governo do estado de Mato Grosso. Ele integra os museus, as instituições museológicas, que é da CECEL, da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso. Ele é administrado através de termo de parceria, uma gestão compartilhada com a OS Ação Cultural. E eu quero fazer um agradecimento aqui ao nosso patrocinador que nos apoia e que faz parte do nosso projeto chamado Amigo, Empresa Amigas do Museu, que é a Eletrofios, que nos apoia com lâmpadas aqui dentro do espaço museológico. A gente sabe, né, quem trabalha em museus, que a gente tem uma troca constantemente e também lâmpadas que se queimam, né? E a Eletrofios é que nos mantém nessa parte aí com lâmpadas. Um grande agradecimento à empresa por continuar sendo amiga do museu, empresa amiga do museu. Vou apresentar para vocês aqui a nossa convidada. A nossa convidada de hoje é a doutora Lília Alves Gomes. Ela é bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutora em Antropologia Social pelo Museu Nacional da Universidade Federal do Rio, onde também ela obteve o mestrado, a titulação de mestrado. Realizou estágio, bolsa doutorado sanduíche na École Pratique des Hautes Études. Falei correto o francês aí? Sim, é tudo. E participou do Seminário Internacional de Verão de Museologia da École du Louvre, que é conhecido como o Louvre. Sua tese de doutorado, intitulada A Peregrinação das Coisas, Trajetórias da Imagem de Santos, Ex-Votos e Outros Objetos de Devoção, recebeu o primeiro lugar do prêmio Silvio Romero, concebido pelo Centro Nacional de Folclore Cultural, Centro Nacional do Folclore e Cultura Popular do IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. E foi indicada pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional para o Prêmio CAPES de Teses. Atualmente é pesquisadora do Centro de Estudos Sociais Aplicados da Universidade Cândido Mendes e pesquisadora colaboradora do Grupo de Estudos sobre Políticas de Preservação do Patrimônio Cultural da Unirio, sob a coordenação das professoras Márcia Chuva e Leila Aguiar. Possui experiência de ensino presencial e semipresencial em antropologia, sociologia e patrimônio cultural, elaboração de pareceres técnicos e assessoria ad hoc em projetos culturais para órgãos de cultura, consultoria envolvendo levantamento e análise de dados qualitativos, atua principalmente nos seguintes temas: patrimônio cultural, museus, exposições, arte e cultura, religião, objetos e espaços públicos, subjetividade contemporâneas. Liga, seja bem-vinda. Muito obrigada por ter aceito o convite do museu em participar conosco nessa live. E eu já gostaria que você pudesse já iniciar essa sua primeira fala se colocando dentro do seu lugar de fala, né? Enquanto uma pesquisadora de outra área, né, que pesquisa
objetos dentro da parte da museologia, né, objetos que são relacionados com a questão de acervo, né, e eu gostaria que você já começasse para nós com essa abordagem. Boa noite a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar o Museu de Arte Sacra de Mato Grosso e sua equipe, né, pela programação, né, pela curadoria da programação, que não é simples, né, a gente está no momento aí de uma tempestade de informações, né, de demanda por informação também, então é muito legal ver uma instituição cultural realizando esse papel. Né? Então, convido a todos que estão assistindo também a verem as outras lives, né, que teve discussão sobre a situação dos indígenas nesse momento e outras discussões relativas a patrimônio, museu, gestão compartilhada, né, de acervos. Então, parabéns para vocês pelo trabalho. Gostaria de agradecer pela oportunidade, né, de participar desse esforço de vocês de estar presente na esfera pública nesse momento. E agradecer também ao Renato, né, nosso colega, que fez a ponte entre nós, queridíssimo, né, Renato Fonseca. Renato queridão, né? Renato assim, é um grande amigo, né, que eu tenho, e a gente foi do colegiado de patrimônio material, né, do Ministério da Cultura, no CNPC, e o Renato é muito querido, né? Sempre muito solícito em fazer essas pontes e interligar as pessoas. Sim, sim, muito bom. Bom, então aí eu já coloquei no título da apresentação, né, que notas a partir da antropologia, exatamente por dar um friozinho na barriga, né, de falar para e com o pessoal de museus. Eu não sou, não tenho formação em museologia, né, não tenho formação como historiadora, né, mas venho há algum tempo tecendo um diálogo legal com essas áreas, né, que tem sido um período de bastante aprendizado para mim, que começou lá atrás, desde a graduação, né. Eu não estudo museus desde sempre. Eu cheguei nos museus pela via da religião, fui estudar a devoção a um padre falecido no interior de Minas Gerais, que é louvado como santo, né? E um dos lugares de importante atualização dessa devoção, um lugar muito importante para os devotos e para os habitantes da pequena cidade, que se chama Leandro Ferreira, é um museu de exvotos, né? Então, que são os objetos ofertados aos santos, né? Em agradecimento às graças, aos feitos dos santos nas vidas das pessoas, né? Então, os devotos ofertam objetos para esse santo. E foi um lugar que foi ganhando espaço na minha pesquisa, né? Isso foi minha pesquisa, meu TCC de graduação na UFMG, em Ciências Sociais. O meu mestrado continua sendo sobre a devoção a esse falecido padre. Que com o museu, se a gente for pensar na tipologia de museus, assim, ele poderia ser chamado de museu de comunidade, enfim, porque não só os exvotos são expostos ali, mas também outras coisas que são importantes para os habitantes daquela cidade, que é um lugar de exposição que eles têm, né? Então, você tem até mesmo urnas funerárias indígenas que foram encontradas no momento de pavimentação de ruas da cidade e levaram para lá, porque lá é o lugar onde eles guardam as coisas importantes, né? Então, os objetos foram ganhando mais espaço na minha reflexão, até que eu cheguei com essa proposta de, no doutorado, estudar os objetos religiosos para além dos usos cultuais, né, devocionais. Né? Era uma grande inquietação minha saber por que as pessoas desejavam ter esses objetos consigo. Então, eu fui estudar junto com os colecionadores e percorri vários museus, muitos deles de arte sacra, né, que são museus interessantíssimos. E acontecia um pouco um curto-circuito, né? Porque quando eu chegava no museu, me apresentando como antropóloga, o pessoal dizia: você é antropóloga, então você quer saber do patrimônio imaterial. E eu, não necessariamente. Aí ele falava: não, então você tem que vir aqui no dia da festa do santo, né? E eu falava: não precisa ser por aí. Então se você quer saber das imagens, nossa, essa imagem aqui é linda, muito interessante, mas a gente não tem documento sobre ela, então não vai ter como você estudar.
Então, foi uma construção de perguntas, de questões de pesquisa, a própria condução da pesquisa, eu me esbarrava com essas questões, dessa divisão de trabalho, né? Que antropólogos seriam mais afeitos, né, à cultura imaterial, chamada cultura imaterial, as festas, as celebrações, os modos de fazer, todos esses saberes que têm sido registrados nos anos, principalmente nos anos 2000, para cá na nossa de patrimônio. Mas por que as pessoas falavam isso comigo? É uma forma de desconhecimento delas, do que a antropologia faz? Não necessariamente, até porque antropólogos fazem muitas coisas, estudam muitas coisas, né? Inclusive, atuam muito em museus, né? Também, né? Relacionado com... Tem um pezinho também nessa questão da pesquisa com patrimônio cultural, né? Não está desassociado de forma alguma. Na verdade, a gente pode pensar que tem um pezão, tem um embrião, assim, junto aos museus, né? A antropologia nasce. E pezinho eu fui muito tímida, né? É o pezão mesmo. Que tem que ser, inclusive, muito colocado nesse momento, né, que os museus também estão no centro do debate público, como uma possibilidade de lugar, por exemplo, para as estátuas consideradas monumentos racistas, né? Então, muitas pessoas estão querendo tirar essas estátuas do espaço público e falando, será que a gente deve levar para os museus? Né? O que a gente faz? A gente destrói essas estátuas, a gente leva para os museus, estão sendo colocados como uma possibilidade de exposição desses objetos. E é muito interessante a gente pensar, né, o museu sendo pensado como um lugar de destino do objeto que a gente não quer mais no espaço público. Então, museus são instituições muito variadas, né? A gente não pode falar os museus são isso ou os museus são aquilo, a gente tem museus de vários tipos, eu percorri tipologias, né, também, né? Dos mais variados, né? E os museus também estão se pensando, né? Refletindo que tipo de objeto eles querem mostrar, que tipo de objeto eles não querem mostrar. Mas aí, voltando ao pezinho e ao embrião da antropologia, que nasce muito atrelado aos museus, né? Porque a origem da disciplina, na origem da disciplina, a gente tem inquietações muito pouco nobres, né? Do tipo, vamos hierarquizar os povos do mundo em mais ou menos evoluídos. Né? É uma disciplina que nasce num contexto colonialista, racista, né? E que estava hierarquizando, como eu disse, em mais ou menos evoluídos, os povos em mais ou menos evoluídos. E os objetos obtidos junto a esses povos, muitas vezes de modo nada ético, os objetos eram mostrados como forma de expor, né, essa hierarquização dos povos, que muitas vezes, na maioria das vezes, né, é uma forma de pensamento eurocêntrico, uma forma de mostrar uma linha evolutiva da humanidade que desaguaria naquele desenvolvimento cultural europeu. Mas até a humanidade evoluir, chegar naquele ponto culminante máximo, passaria por diversas fases e os objetos demonstrariam isso. Né? Então, muitos antropólogos contribuíram para a formação das chamadas coleções etnográficas, não são antropólogos, né, mas missionários, administradores coloniais, obtinham esses objetos das mais variadas formas, né? Roubo, compra, troca, diversas modalidades de aquisição aí que sempre tem que ser pensadas num contexto de poder assimétrico, né? Então, muitos objetos que foram comprar, mas foi comprada, é uma forma de aquisição legítima, né? Mas se a gente fala de um contexto de assimetria de poder brutal, será que a compra é uma forma de aquisição legítima? Então, os museus estão discutindo essas questões, né? Então, hoje o evolucionismo ele não é mais aceito, né, como uma forma de explicação da diversidade cultural. A antropologia ainda tem muito a expurgar dessas suas origens colonialistas e racistas, mas os objetos foram, inclusive, deixados um pouco de lado quando esse paradigma evolucionista é abandonado, né, como essa forma de explicação da diversidade cultural é abandonada. Então, muitas coleções etnográficas ficaram circunscritas aos museus e sua lógica de classificação. Dos anos 2000 para cá, voltou, né, ressurge uma proposta de pensar por meio dos objetos. Né? Como que a gente pode refletir por meio dos objetos
nas ciências sociais, né, na história, então a gente vai falar da vida social das coisas, por que falar sobre a trajetória dos objetos é importante, né? Então a gente tem uma série de movimentos aí, né, de pensar como que os objetos chegaram até os museus, quais foram as formas de aquisição, quais histórias eles contaram, né, quais foram as etiquetas que colocaram neles e quais etiquetas a gente pode colocar hoje. Né? Será que esses objetos que estão ali pode ser do desejo dos grupos que os forneceram ter esses objetos de volta ou não? Então, nesse sentido, os museus eles são um caldeirão, né? Sim, é o que a gente acaba vendo com vários museus indígenas. Mato Grosso do Sul tem um museu que aqui também a gente tem, né, um museu que tem que traz esses artefatos, né, mas o museu que tem em Mato Grosso do Sul, ele tem a utilização desses objetos que ali estão, mas vamos supor, para alguns rituais, né, indígenas hoje ainda feitos, eles retornam àquela aldeia, né, e aí são utilizados e depois retornam para o museu. Então também tem essa relação, né, de objeto ainda estar em uso, né? Sim, Que a mesma coisa pode acontecer com a questão das imaginárias, né? Vim para uma exposição, mas o objeto está em uso ainda em adoração dentro de um templo específico, né? Então essas relações, elas são relações que tecem tudo isso aí que você também comentou, né? E que vão muito além de devolver, né? Sim. A gente devolve os objetos ou não, né? Relações podem ser relações também diferentes. Discutidas, né? Para muitos grupos é importante que os objetos continuem nos museus, sendo guardados, né? Em alguns casos, estar no museu não é estar seguro, né? Nós temos aí episódios lamentáveis e críticos em que acervos inteiros foram perdidos. Mas o Museu Nacional, né? E o Museu da Língua Portuguesa, a gente for pegar, teve outros recentes aí também de outros lugares, porque é muito fácil a gente discutir aquela relação, né, de preservar, manter atividades, mas quando a gente fala da questão estrutural, da edificação em si, né? Sim, o que é fio, é uma questão o que é fio, o que é europeu. elétrica, o que é essa outra parte, principalmente do sistema de combate a incêndio, é algo que não é visto, né? Que não é mostrado como a comunicação é feita das exposições, o que vai para as mídias, enfim, essa comunicação em si que os museus fazem. Sim. E muito diferente, né, da forma de se comunicar. Então, mediante a isso, às vezes você tem um custo muito alto para essas manutenções, né, que é de sistema de combate a incêndio, que é na parte elétrica que precisa ser revistas, né, todos estão dentro de espaços históricos, né, tombados, né, são edificações que requerem uma manutenção específica, e isso não é considerado, às vezes, né, não é posto em xeque, né, e quando esses objetos vêm para dentro desses espaços, tem que ter esse olhar também, não achar que ele está 100% salvaguardado no sentido protegido, né? Porque nós também estamos vulneráveis, assim como as comunidades, assim como as igrejas, assim como os povos indígenas em relação aos seus artefatos, e assim por diante, né? Sim, sim. Inclusive é um tipo de argumentação, né, muito comum dos museus europeus, conosco os objetos estão guardados, né, mas a gente já tem levantamento, assim, mostrando que não necessariamente é assim, não necessariamente eles estão guardados, né? Muitos são objetos delicados, né, complicados de preservar, como as plumárias, por exemplo. Né? Então, enfim, tem uma diversidade de casos muito grande aí, inclusive a questão de que para alguns povos esses objetos não devem ser preservados, devem ser destruídos. Então é uma miríade muito grande de possibilidades aí, a respeito desses museus. Né? Então os antropólogos assim, voltam a olhar para as coleções etnográficas. Deixa eu falar uma outra coisa aqui para você, acrescentar uma pergunta. Queria que você falasse um pouquinho do seu campo de trabalho que você desenvolveu no Nordeste. E a gente tem uma pergunta da Cristina Holanda, que ela pergunta o seguinte, acho que vai dentro da mesma linha do que eu perguntei para você. Lília, você conhece os museus sobre o Padre Cícero em Juazeiro do Norte? Não conheço, infelizmente. Li alguns trabalhos sobre, né? Porque estudando os esvotos e a própria fabricação de imagem de um santo em construção, né? Que foi o caso que eu estudei lá no interior de Minas, o pessoal eu sempre fui levada a ler muitos trabalhos sobre
Padre Cícero, mas infelizmente não conheço. Várias pessoas já me disseram que falha grave de uma pesquisadora de arte, religião, materialidades, preciso conhecer. Né? Mas como que aconteceu esse meu trabalho no Nordeste? Como eu disse, eu queria entender por que as pessoas querem ter objetos religiosos consigo. Pessoas que não necessariamente são devotos, né? Então, eu percorri alguns lugares, lugares de guarda, inclusive como os museus, né? Que guardam imagens de santo e outros objetos religiosos, né? E também eu conheci um colecionador de exvotos, né, que obtém, que são esses objetos que os devotos oferecem para os seus santos em santuários, né, em santuários, em cruzes de beira de estrada, tem uma infinidade de locais de devoção, mas é mais comum nos santuários, nas chamadas Sala dos Milagres, né, Sala das Promessas, tem uma variação de nomes aí. Né? Então, eu fiquei 6 meses no Rio Grande do Norte, a maior parte do tempo em Natal, mas a gente viajava muito para o interior do estado, então fui em alguns santuários e acompanhei um pouco essa coleta de objetos. Então, só que tem uma questão aí, né? Tem uma injunção aí que os objetos de arte popular, como eles não são patrimonializados, no sentido do patrimônio material, eles têm uma circulação diferente das imagens de santo, por exemplo. Hoje, o comércio das imagens de santo, ele vai esbarrar na legislação, né? Se for uma imagem de santo que provenha de uma igreja que é considerada, que é tombada, né? Essa imagem de santo é considerada igualmente tombada. Então tem uma circulação diferente, né? Dos exvotos, de outros tipos de objetos que eu acompanhei a circulação no Nordeste. Bacana. Lilian, eu fiquei curiosa aqui para saber de você, nas salas de milagres, né, como seu objeto de pesquisa, o que você já viu assim, de mais curioso, de mais intrigante, o que mais te chamou a atenção nesse sentido? Assim, deve ter alguma coisa que sempre nos chama mais atenção, né? O que salas você de milagres destacaria assim? São lugares assim que quem não conhece entra ali e não entende nada, né? Quem não conhece a lógica do que é, o que você pode ofertar como exvoto? Praticamente tudo, né? Sim. Porque é você que traça a relação entre a sua oferta e o que aconteceu com você. Então, eu já, fazendo trabalho de campo em Sala dos Milagres, eu já ouvi de mães, assim, essa aqui foi a roupa que o meu filho sofreu um acidente, ele foi atropelado e sobreviveu, foi um milagre, então eu quero expor a roupa. E ela deixou lá a roupa toda suja de sangue. Né? Sim. As pessoas levam tumores que foram extraídos, coisas que foram engolidas, e foram expelidas, né? Então tem materiais orgânicos, muitos, né? Tufo de cabelo, né? Muita prótese, órtese, então se a pessoa usou muleta em algum momento, né? Passou por um acidente, usou muleta, cadeira de rodas, isso vai para a Sala dos Milagres. E tem os tradicionais exvotos anatômicos, né? Que representam partes do corpo. Então você leva um braço, a representação de um braço, de uma perna, em cera, né? E o interessante é que no Nordeste, em muitos lugares, esses objetos são esculpidos em madeira, né? São esculturas muito interessantes, assim, e que por isso tudo, né, que eu estou dizendo... E tudo na madeira crua, né? No mercado de arte. Como? Na madeira crua, né? São todas a madeira crua. Tem variados tipos de madeira, né, que são utilizados. Mas muitos desses objetos, pelas suas características plásticas, né, vão parar no mercado de arte. Né, há muito tempo já. É o escultor, né, que acaba fazendo, né? Isso. Aí tem uma série de questões super interessantes. Geralmente, os fabricantes de exvotos são incentivados pela hierarquia, pelas igrejas, pelos párocos,
a se tornarem escultores de santos, né? Então, se Sim. você pega as biografias dos artistas populares, dos santeiros, é muito comum que em algum momento da trajetória deles lá atrás eles faziam os votos, eles faziam votos, Sim. né? Também chamado de votos ou promessas, né? E o padre viu, achou aquilo muito interessante e falou: olha, você pode também fazer santos, né? Esculpir santos. Sim. Então, é muito comum essa trajetória do fazedor de voto ao santeiro, né? Então, tem uma série de questões sobre a plasticidade desses objetos, porque eles já têm uma função expositiva, mesmo antes de pararem nos museus, ou nas galerias, ou nas casas dos colecionadores. Né? Eles já são feitos para serem expostos, né? Sim. Mesmo no ambiente religioso. E isso também acontece com as imagens de santo. Sim. Né? As imagens de santo elas já são feitas para serem expostas, Sim. mesmo antes de alguém pensar em levá-las para o museu. Né? Sim, Então, com tem certeza. uma estética que é importante para a religião. Uhum. Essa que é o intrigante de estudar isso. E, por outro lado, se a gente considera as relações entre as religiões e os objetos, são relações não muito bem resolvidas. Sim. Digamos assim, né? Em diversas religiões, a gente observa o chamado mito do aniconismo. O que é isso? Quanto mais desenvolvida é uma religião, mais espiritual ela é e menos material ela é. Então, as Sim. religiões mais desenvolvidas não seriam tão ligadas aos objetos. Né? Então, quando os objetos muitas vezes são utilizados como formas de Oi? acusação. Né? Tá me ouvindo, Alô? Guilherme? Tá ouvindo? Lília? Tá me ouvindo? Deu uma caída aqui para mim. Você voltou? Tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Oi? Você tá me Vê se o ouvindo? seu áudio não está travado. Fala aí, porque eu não estou ouvindo você. Estou falando. Hã? Tá me ouvindo? A Leila está nos ouvindo. Oi? Consigo ouvir a Lilian. Só um momentinho. Oi? Restabelecer a conexão. Eu não te escuto. Eu acho que eu devo ter caído e voltei, mas eu não estou conseguindo ouvir você. Isso. Então vamos fazer o seguinte: fica só você na tela, tá? Falando. Eu vou sair e entro de novo. Aí já já fico aí com você online, tá? Tá certo. Eu vou desconectar, mas você permanece. Você permanece falando dentro da sua abordagem aí para o pessoal, tá bom? Certo. Bom, deixa eu tentar lembrar onde é que eu estava. Ah, sim, eu estava falando sobre a questão da relação entre as religiões e os objetos não serem sempre muito bem resolvidas. São ambíguas, né? Digamos assim. Porque existe a difusão desse mito de que quanto mais evoluída é uma religião, mais espiritualizada ela seria e menos atrelada à necessidade de objetos para o acesso aos deuses. Né? E isso não acontece, por exemplo, nas religiões afro-brasileiras, onde é falado abertamente que o santo é feito. Né? Existe uma feitura, um processo de elaboração dos deuses, mas não são todas as religiões
que falam disso abertamente. Então, isso acontece também em algumas religiões orientais, né, que vão querer prescindir dos objetos para o acesso às divindades. Né? Então, tem essa... Oi, voltei. E agora Agora eu você estou me te ouvindo ouve? bem. Ah, Isso, então tá bom. perfeito. Eu continuei falando sobre a questão do mito do aniconismo e da relação das religiões com os objetos. Ok, bacana. E isso no catolicismo, se a gente for observar, as imagens já foram alvo de inúmeras controvérsias, né? Ondas de iconoclastia variadas, né? Momentos em que a igreja se aproxima, se distancia da questão da mediação dos objetos. É uma clivagem importante, por exemplo, se a gente for pensar nos protestantes e nos católicos, né? Passa pela adoração de Deus, deuses de barro, enfim, em uma série de situações, os objetos estão no alvo das acusações, né? Contra outras religiões. Então, as religiões Sim. mais evoluídas não precisariam de objetos. A relação do catolicismo com isso é super complexa, são muitos né, milhares de anos de história. Né? Mas, Mas eu tenho uma definição tão boa que eu sempre uso e falo assim: poxa, então assim, se todas pregam a adorar a Deus, né? Algumas utilizam o meio para que isso ocorra, né? No caso do católico, ele usa a imagem para que chegue ao Altíssimo, chegue a Deus, né? Que é sim, essa percepção, dessa visão, né? Dessa conexão, né? Precisa desse visual. Então, assim, se a gente for analisar para essa perspectiva da relação do objeto, a fotografia é um objeto. Então, eu não deveria, na concepção religiosa, nem adorar a foto de minha mãe, nem de meu pai, nem dos meus filhos, né? Olhando dessa lógica de um objeto, partindo para essas relações. E a mesma sim. coisa como não ter fotografia, nem de Jesus, nem de Maria, que diversas outras religiões também têm, como o Espiritismo, como também alguns protestantes, né? Então, A é mais ou imagem menos tridimensional, ela traz questões muito quentes, né? Muito candentes. Assim, sim, isso. muito Então, muitas quente. vezes a fotografia é mais aceitável, né? Mas a imagem Sim, tridimensional traz vários problemas. Como eu disse, aí são ondas de iconoclastia, né? Tem momentos que a igreja se sim. aproxima mais dessa materialidade, tem momentos que não, enfim, não é possível recuperar tudo isso. Mas a gente pode pensar em relação à consagração da ideia de patrimônio histórico no Brasil. Que quando o ISFAM é criado, o atual IFAM, né, quando ele é criado na década de 30, os primeiros patrimônios, os primeiros objetos a serem patrimonializados aí são casas de construção de uma arquitetura portuguesa, casas de administração colonial, né? E, Sim, sobretudo, igrejas barrocas. Né? No sim, momento de criação do SPAM, não ficou muito claro se o interior, se o recheio das igrejas, os acervos da igreja, também estavam tombados. Né? Mas que são os bens móveis integrados, né? Que hoje recebe outro nome. bens móveis integrados. Então, tombou-se as igrejas, os bens móveis integrados demorou-se um tempo para sair digamos, fugiu a palavra, mas para se regulamentar que esses bens eram igualmente tombados, né? Assim como Os os prédios. inventários, né? Que eram relacionados a eles, que tinham que ser apensados aos processos de tombamentos, né? Os Isso. E inventários. como são bens móveis, né? Como o próprio nome diz, eles Sim, foram muito movimentados. Né? sim, Então, pelas próprias movimentações da própria igreja, né? Então, tem um sim, momento, principalmente a partir do Concílio Vaticano II, que acontece em 1962, né, que recomendam que as igrejas não sejam tão abarrotadas de santos, né, que sim, direciona a Igreja Católica para uma devoção mais cristocêntrica, né? E o culto e o catolicismo no Brasil ele sempre foi muito marcado por um forte culto aos santos, né? sim, Por ser um catolicismo de muitos santos, né? De uma sim, proliferação de santos, assim. Então tem um momento que existe uma recomendação oficial para tornar as igrejas mais limpas, digamos assim. sim.
É Cristo ao centro, né? É o Cristo no presbitério. E muitos desses santos que não eram, que não passaram a não ser mais expostos nas igrejas, muitos foram parar nas sacristias, nos altares laterais, nas coleções, alguns foram para os museus, alguns foram para os antiquários. O destino foi muito variado dessas Foram peças. recuados para a nave principal de entrada, para a padroeira já não fica mais em destaque no altar, né? Nas novas modelagens, elas são recuadas para as laterais, né? Sim, então estudar a trajetória dessas imagens é muito legal, né? O que aconteceu a partir dessa recomendação de uma igreja não tão cheia de santos, porque algumas continuaram cheias de santos, né? E ainda continuam, né? Sim, Algumas, né? sim. Mas aí as catedrais que foram construídas a partir de então, se você vê, por exemplo, a Catedral do Rio, Sim. A própria Catedral em Brasília, né? São templos que vão valorizar o vazio, Sim. né? Uma ideia de profundidade. É um outro tipo de arte sacra, um outro tipo de arquitetura, né? Mas que não prescinde dos objetos para a gente ter um senso de sagrado. Né? Sim. E não o Então, que por foi isso que feito lá no século XVIII, XIX, também que vem com essa paginação, está errada. Não, a partir da orientação começa esse processo novo. Como assim? Vamos tirar todas as imagens agora e pronto, né? Começa... Não é bem assim. Né? Também nesse aspecto, né? É manter. Imaginou Minas? Minas tem as igrejas maravilhosas, barrocas, né? Em Ouro Preto, que tem essa composição, que era uma composição da época. Aqui nós temos também a igreja colonial, que tem essa composição que era a composição do período, né? Para aquele período ela está correta, né? Não se faz a necessidade de fazer essa adaptação às novas normas. As novas normas vêm para os novos tempos, né? Sim, sim. E não provocam mudanças imediatas, né? E se a gente pensa nas igrejas hoje, é muito Sim, fácil a gente atrelar a igreja a patrimônio, né? sim, Mas nem sempre foi assim, né? Não, nem sempre foi essa concepção, inclusive de que essas igrejas e as imagens, principalmente, são maravilhosas, né? não, Muitas imagens feitas no Brasil por artistas brasileiros foram consideradas por muito tempo deformadas, uma arte menor, uma cópia mal feita, um barroco atrasado. Né? Se a gente for sim, pegar textos de viajantes, isso vai aparecer com muita sim, frequência. Né? Mas a vai, partir do momento que se consagra essa ideia do barroco, das igrejas como patrimônio nacional, como aquilo que sim, nos insere na história da arte mundial, né? Como lembra a professora Márcia Chuva, isso vai ser considerado o nosso patrimônio comum, né? sim, Como se fosse uma coisa que nos constitui, todos nós. E todo mundo vai achar aquilo maravilhoso e representativo de si mesmo. Nem sim, sempre, né? Mas foi uma construção bem sucedida, digamos assim, né? É difícil alguém que conteste que uma igreja colonial barroca é patrimônio. Né? O que a gente tem hoje também é uma dilatação dessa noção de patrimônio, que tem inclusive a ver com a gente pensar a cultura de uma outra forma, né? A gente não pensar como cultura só aquilo que vem de uma matriz eurocêntrica, né? Então, lógico. inclusive, quando eu fui pensar no título, né, para a fala de hoje, eu quase coloquei objetos sagrados em vez de arte sacra. Né? Eu Sim, falei, não, mas eu vou colocar arte sacra mas você para. sabia, eu tenho a professora Ludmila, participei com ela de uma outra live, a professora daqui do ECO, né, que é o Estudo Contemporâneo de Cultura. A professora Ludmila, os objetos de arte sacra e objetos sagrados são todos os objetos que a gente ainda até comentei com ela, eu falei, mas todos são, né? Todos deveriam ter a conotação de um objeto de arte sacra e um objeto sagrado, porque a partir do momento que você entende que a arte sacra ela participou de um ritual religioso dentro de um templo, aquele objeto ele é arte sacra, né? A mesma coisa você pode Sim, se denominar isso para as outras demais religiões, né? Que acaba sendo os objetos de certa forma sagrados, religiosos, sacro, né? Que tem sim. essa conotação.
Então, mas como a gente cristalizou o nosso patrimônio, o que é arte sacra é arte sacra católica, né? É isso, difícil a gente entrar no Museu de Arte Sacra, por exemplo, e encontrar objetos das religiões afro-brasileiras, sim. né? Você vai Porque a gente geralmente, tem... tipicamente nós vamos ver os objetos, enfim, que são provenientes desses templos, né? Que tem essa Isso, conotação católica. Mas não deixa de expor dentro das exposições temporárias de curta duração. Outra sim. linguagem que remete aos objetos sagrados, né? Um exemplo, aqui nós temos a festa de São Benedito, que ocorre na igreja, que é a Igreja do Rosário São Benedito, né? E a igreja no São Benedito é alusivo aos negros, à devoção, à afro, né? Então, nós temos aqui o processo da lavagem da escadaria, que acontece antes de vir a festa, né? São Benedito. E a lavagem da escadaria foi retomada, enfim, né? Pelos povos de terreiros, né? E vindo com a ação de lavagem da escadaria, um ato de paz, né? De se preparar, perfumar, para que venha todo o processo da festa, do recebimento do santo, da procissão, né? Nesse sentido. E para dentro do Sim. museu nós trouxemos o processo de pré-produção, produção e pós-produção dessa festa. Então a gente também trouxe fotografias que relatam o processo da lavagem da escadaria. Então há outras formas de que você possa trazer para dentro desses espaços do museu, que você consiga dialogar com essa diversidade religiosa que nós temos, né? E que elas, enfim, se entrelaçam de alguma forma, né? Sim, Então, sim, sim. eu acho extremamente importante isso. Às vezes o seu acervo permanente, ele é alusivo, né, da sua exposição de longa duração, ele tem uma alusão específica, mas as suas exposições temporárias, elas podem fazer essa comunicação, né? Sim, sim. E são museus muito interessantes pelas práticas que acontecem ali, né? Porque Sim, em diversos museus pelos quais eu passei, assim, que as pessoas fazem suas orações na frente das obras, né? sim, Deixam bilhete na frente das obras, olha só isso, como que eu estou falando, né? Na frente dos santos, das imagens delas, sim, deixam bilhetes, né? Então tem uma série de práticas que acontecem ali que já sim. são muito interessantes para a gente tensionar essa noção de arte, Nós, né? Para a inclusive, gente, já presenciamos várias situações aqui, de chegarmos numa sala de sim, exposição, principalmente a devoção a São Miguel Arcanjo. Nós temos uma imagem de São Miguel Arcanjo, que fica num altar, que era um altar remanescente dessa catedral, que foi implodida a dinamite, né, que é a do Bom Jesus de Cuiabá. E essa imagem nós já colocamos ela em exposição, só ela mesma, né? E teve situações que nós deparamos ao corredor, a pessoa enjoelhada, né, de frente à imagem. Bilhetinhos enrolados, né, com pedidos. Dinheiro colocado embaixo do pé da imagem, né, que ela tem uns vãos, né, e encaixaram ali. Então, ou seja, e coisas que a gente não viu, né, no momento, a pessoa visitou o museu, encaixou ali, né, e assim vai. Então, assim, a gente também sim, está associada a essa questão da pessoa que vai entrar dentro do espaço museológico, vai ter uma percepção enquanto uma obra de arte, enquanto artes visuais, o que está ali naquela imagem, né, um exemplar específico de um determinado período, vai olhar dessa forma, como nós vamos ter as pessoas que vão olhar de uma forma devocional, né, que é o caso nesse aspecto. Então, acho que ambas as relações elas têm que ser respeitadas, né, e isso sim, a gente sim. lida E com isso mais do aqui que muito bem. respeitar, eu diria também pesquisado. Então, quando o Sim, pessoal, eu não falava, mas não dá para pesquisar essa imagem porque não tem documento sobre ela. sim, Mas tem esse tipo de prática, né? Super interessante. Né? As sim, práticas devocionais são muito interessantes. E não só as práticas devocionais em museus de arte sacra. Né? Assim, sim, como eu falando lá no início da relação da antropologia com os museus, né? Então tem muitos sim. antropólogos olhando novamente para as coleções etnográficas, né? Uhum, Muito para as coleções de objetos dos povos tradicionalmente estudados pela disciplina, como os povos indígenas, por exemplo. Né? sim, Mas a minha provocação é um pouco para nós estudarmos também os museus de arte contemporânea, os museus de arte sacra, tem relações interessantíssimas que a gente pode sim, traçar paralelos aí com as relações de devoção sim, em museus de artistas consagrados,
né? Então, tem o que eu acho pertinente, a gente observar as exposições, o que acontece, né, Sim. com as pessoas olhando para certas imagens e não para outras. E imagens aí a gente pode substituir para quadro, para escultura, para uma série de obras, né? Mas eu acho que os museus são um campo muito fértil para Então, pesquisa, né? Você começou falando do que estava lidando com o pessoal do educativo, do museu, né? A sim. quantidade de ações que as equipes de educativo nos museus fazem É são, incrível. é um trabalho sensacional, assim, né? E Sim. que E são merece. pessoas essenciais dentro dos espaços museológicos, setores educativos, né? A gente viu nesse momento da pandemia aí vários profissionais da área educativa sendo dispensados porque achavam que eles não iam ter funcionalidade nesse período. Muito pelo contrário, né? As ações pensadas, né, com o educativo, elas sempre ganham um corpo diferenciado no sentido das ações que são desenvolvidas dentro dos espaços museológicos. Hoje mesmo, quando eu mencionei para você, estava com o educativo aqui no museu, porque a gente estava analisando todo o circuito expositivo para adicionar elementos de curiosidade do circuito expositivo, informações saiba mais, informações dentro do próprio circuito, né, de você sabia do que a gente produziu aí, para inserir dentro do circuito expositivo e que as pessoas, ao abrir pós o período pandêmico, possam ter essas informações também dentro do circuito. E é fundamental. E fora esse trabalho em conjunto com a curadoria, há também o trabalho que é pensar as oficinas, seminários, lives, né? Tudo que a gente está fazendo em pensar isso em conjunto. E isso é muito importante, esse olhar educacional, porque pelo que o museu vai fazer, né? E esse setor ele é de extrema importância, né? Dentro dos espaços museológicos. É Tem um uma setor pergunta crucial, aqui. né? É Sim, crucial. diga. Tem uma pergunta aqui. A gente já está indo para 45 minutos de live. Eu acho interessante a gente começar já a responder as perguntas, tá, Lilian? Sim. Aqui é da Denise Moraes Pimenta. Ela pergunta o seguinte: queria que você refletisse um pouco sobre o pensar através dos objetos nos casos dos museus e objetos de guerra, desastres, epidemias e pandemia. A exemplo das máscaras. Ela coloca como aquelas de proteção de médicos na Idade Média. Sim. Ai, Denise. Questão incrível, né? Que talvez Denise possa responder melhor que eu. Denise que desenvolveu um trabalho maravilhoso sobre as mulheres na epidemia do Ebola em Serra Leoa. Acho que todo mundo deveria ler esse trabalho para entender um pouquinho muito do que a gente está vivendo também neste momento. Né? Mas eu acho que nós estamos agora praticamente sufocados de informação, né? Muita coisa sendo produzida e diversas iniciativas tentando dar conta também do que está acontecendo em relação aos objetos nesse momento. Né? Tem um objeto Sim, aí de indumentária que nós jamais imaginávamos que estaria incorporado, né? Incorporado nesse sentido mesmo de sim, no nosso corpo. Tem um objeto aí que foi atrelado ao nosso corpo que a gente não pode mais é, circular sem ele. Eu acho que sim, tem uma questão muito interessante da gente pensar também que na pandemia a questão sobre o toque, sobre transmissão de vírus, né, e outros micro-organismos pelos objetos foi colocada extremamente à tona, né? Eu até vi uma reflexão assim, nós todos viramos um pouco daquela peça do museu, né? Não toque, não sim. toque, né? Não Não tô. pode tocar. Gente, mas os museus que eu estudei, as pessoas sempre quiseram tocar, acender vela do lado da imagem. E a gente está vendo o quanto é difícil não tocar, né? Não Quanto é tocar. complexo não tocar, o Sim, quanto é complexo ver alguém e não abraçar, por exemplo, uma pessoa que você vê por muito tempo. A memória, ela tem aí as suas armas, né? E no sim, próprio trabalho da Denise, ela conta um pouco assim sobre se a memória é uma arma. A gente não pode exigir que as pessoas voltem essa arma contra elas mesmas. Né? Então, em alguns contextos é muito difícil você fazer comissões de memória, enfim, que as pessoas relembrem, né? Que elas vão reviver aquilo ali. Mas eu acho muito pertinente que sejam pensadas iniciativas, né?
Tem uma iniciativa, por exemplo, de você enviar para uma espécie de museu virtual o que você considera que está sendo um objeto importante para você nesse momento. Então, a gente tem um objeto emblemático que é a máscara, que está todo mundo tendo que utilizar, né? Mas as pessoas estão se atendo a outros tipos de objeto também para passar por esse momento. Mas eu acho que é uma reflexão interessante para a gente fazer. Acho que eu tenho muito mais pergunta do que respostas sobre, né? Sim. Mas, enfim. Sim. Vão dar exposições temporárias fantásticas, né? Contando esse momento do uso dessa indumentária que foi incorporada aí dentro do nosso cotidiano, que virou como uma peça pessoal, íntima, né? Nesse aspecto. Dá uma história incrível. A gente tem aqui a Vânia Silva. A Vânia é superintendente aqui do Arquivo Público de Mato Grosso. Ela faz uma pergunta para você aqui, Lilia. Obrigada, Wanda, por estar participando com a gente. Também fez uma live conosco. Lília, você também analisou os votos de santos populares? Sim, foi como eu estava contando, a partir dos ex-votos dedicados aos santos populares que acontece a minha aproximação com a arte sacra. Então, os objetos que eu estudei lá na minha graduação, eles não são considerados arte sacra, para começar. Eles não são considerados arte, porque você compra eles numa loja de objetos religiosos. Sim. São objetos de cera, ou objetos que as próprias pessoas fazem, um bordado, né? No caso lá, obrigado, Padre Libério, pela graça concedida. Ou uma plaquinha que manda fazer, o mesmo pessoal que faz a plaquinha de rua, faz a plaquinha, obrigado pela graça concedida. Os artistas escrevem no CD que eles gravavam, obrigado, né? Como se fosse um autógrafo para o santo. Então, observei, continuo observando, que é um caso que me fascina muito. E sempre que eu falo em sala de aula ou com os amigos, aí cada vez que alguém vai para Aparecida, ou que vai em outros santuários, né, sempre lembram de mim, tiram fotos, me mandam. Então, eu continuo olhando com muito carinho para esses votos dedicados aos santos populares. Lá no Rio Grande do Norte também, eu fui em vários santuários. Assim, tem um artigo que está numa revista da UERJ chamada Interseções, que eu chamei de o êxtase dos objetos, que eu mostro como é que os objetos, em vez de a gente pensar eles como estáticos, como uma coisa que, né, a gente tem que pensar eles como estáticos com X, como objetos de êxtase, né? Porque para o devoto aquilo ali é um momento de êxtase, você comunicar para uma comunidade maior de devotos que o santo interferiu na sua vida, né, no cotidiano. Sim. Gente, nós estamos caminhando para o final. Eu já vou me despedir de vocês. A gente já vai ter aí 1 hora de live. Se a gente não encerrar, a gente não coloca a live no Instagram também para as pessoas verem lá. E vai estar aí no Instagram, Facebook, YouTube, para quem queira rever, compartilhar, mandar para os amigos poderem assistir. Lília, muito obrigada por participar conosco nesse debate. Obrigada por ter aceito o convite do Museu de Arte Sacra. A gente agradece imensamente, né, a sua participação e a participação de todos vocês que estão participando aí conosco também nas nossas mídias aí de transmissão. E tem uma notícia para dar para vocês. Nós entramos no TikTok. Estamos numa mídia digital aí chamada TikTok, que é um novo aplicativo, né? E nós fizemos uma live ontem, às 13 horas. A gente entrou junto com o IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus, né? Nessa campanha que é a hashtag Museu Sem Fronteiras. E a gente está produzindo vídeos, conteúdo para lá também, né? Para o TikTok. Nos siga lá, quem tem esse aplicativo, e acompanhe o que a gente também está produzindo por lá. Lília, com você para despedir do pessoal. Bom, só agradecer pela conversa, né? Tive uns momentos que eu me atropelei, a gente foi atropelado também um tempinho pela tecnologia, né? Pelas questões de tecnologia. Mas acho incrível que esse momento está proporcionando de diálogo, né? Assim, já quero muito conhecer
o Museu de Arte Sacra. Está convidadíssima para vir, aqui para conhecer. Enfim, e as pessoas que fazem esse acervo ser importante, né? Porque sem as pessoas a gente tem um outro tipo de relação com esses objetos, né? Então, muito obrigada a vocês, parabéns mais uma vez pelo trabalho e convidar todo mundo a conhecer também, percorrer as outras lives que foram feitas e pensar nos museus como lugares de pesquisa, para além dos documentos, né? Não Isso só mesmo. só aos documentos, nem só aos objetos indígenas, tribais, primitivos, né? Todos esses nomes aí super questionáveis. Nós temos Sim. muito a pensar e a ser feito em relação aos nossos acervos ocidentais, digamos assim, né? Com todas as aspas possíveis. A gente pode levantar também muitas questões a partir deles. E foi ótimo fazer isso com vocês hoje. Obrigada, também agradeço. Pessoal, boa noite. Acompanhe nossas outras lives e reveja também o que já passou. Tem conteúdo muito bom ali. E a gente vai começar a certificar as lives, hein? Quem já assistiu, vão começar a ter certificados aí a partir de 10 lives, né, que vocês assistirem. A gente vai certificar, hein? Um abraço. Tchau, Até mais. tchau. Tchau.